tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Queridos casais das equipes de Nossa Senhora, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o Padre Paulo Sérgio, sou conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição da cidade de Cláudio. Os PCS na nossa vida de equipista são de suma importância. Eu gosto de dizer que eles são a espinha dorsal do nosso movimento. Por isso, precisamos de nos empenhar para viver os PCS. E como sabem, um deles é o retiro espiritual que todos os anos precisamos de fazer. Um tempo oportuno para refletir a nossa vida, a nossa caminhada de cristãos, como estamos levando o dia a dia da nossa fé. Infelizmente, neste tempo de pandemia, ainda não está sendo possível realizar os retiros, mas graças a Deus temos a oportunidade de realizar estes encontros de espiritualidade. Por isso quero convidar a você que está fazendo este encontro, que viva este tempo com muito empenho, com muito amor. Tenha certeza que Deus estará falando ao seu coração e você poderá colher muitos frutos para o seu próprio bem, para o bem da sua família. Por isso quero convidá-los a fazer uma reflexão hoje sobre São José, o pai da obediência. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Vamos invocar o Espírito Santo para que ilumine os nossos pensamentos, que ilumine as palavras e principalmente que ilumine o seu coração, que dê condições para que o seu coração
possa acolher as sementes que serão anunciadas aqui, por mim, por outros sacerdotes, por outras pessoas, e que encontre acolhida aí no seu coração e possa dar muitos frutos. Reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Queridos casais das equipes de Nossa Senhora, nós estamos ainda vivendo o ano de São José. O Papa Francisco inaugurou o ano de São José no dia 8 de dezembro de 2020. E ele quis promover o ano de São José na igreja em comemoração dos 150 anos em que São José foi proclamado como patrono ou padroeiro da Igreja Católica pelo Papa Pio IX, do ano de 1870. Na carta, na exortação, na carta apostólica, melhor dizendo, Patris Corde, que o Papa escreveu, orientando como seria o ano de São José, ele diz que o objetivo deste ano é para que todos nós pudéssemos aprofundar um pouco mais sobre essa figura extraordinária que foi São José, a sua condição humana tão próxima da nossa, pode nos ajudar a viver a nossa fé, a cultivar as virtudes necessárias para que possamos também nós buscar uma santidade, assim como São José viveu a sua vida. Outros papas, além de Pio IX, deram também alguns títulos muito bonitos a São José. O Papa Pio XII, por exemplo, apresentou São José como padroeiro dos operários, já que São José foi carpinteiro, um trabalhador. E o Papa São João Paulo II, ele deu o título para São José de guardião do Redentor. Sabemos que Jesus é o nosso Redentor e ele foi o guardião de Jesus, guardião do Redentor. E o nosso povo chama São José de o padroeiro da boa morte. Portanto, só aí já percebemos, quanta iluminação, podemos assim dizer, para a nossa vida de cristãos, para a vida de família, para a vida de igreja. O Papa Francisco começa essa carta apostólica dizendo assim: com o coração de pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como o filho de José. Que bonita expressão! Com o coração de pai, assim José amou Jesus. Veja que bonita expressão. Com o coração de pai, José amou Jesus. É bonito ver que os evangelistas Lucas e Mateus colocam em destaque a pessoa de São José, mesmo que falando pouco sobre ele, mas deixaram registrado o suficiente para podermos compreender que tipo de pai foi José e a missão que a providência divina lhe confiou. Sabemos que José era um homem humilde, um humilde carpinteiro, chamado na Bíblia de justo. Ele assume a paternidade de Jesus, a quem deu o nome. Quando
em sonho o anjo lhe apareceu, ele disse que o nome daquela criança que Maria estava gerando seria Jesus. E é José, o pai de Jesus, quem lhe dá o nome. E esse título significa uma pertença. Na Bíblia, por exemplo, Adão, quando dá o nome aos seres vivos, né, é tipo como uma pertença. Então podemos dizer que José dá o nome de Jesus, pertencente à sua família, à sua linhagem. Quando eu falo de São José, queridos casais, eu gosto de fazer um acróstico do nome José. Então, na letra J, eu digo que José é justo. Ele é chamado de justo. Um dos maiores elogios na Bíblia é chamar uma pessoa justa. E o justo agrada a Deus. O justo é um elogio. E José é chamado de justo. Quando soube que Maria, sua noiva, estava grávida, sem a sua participação, sem coabitarem, quis ele se afastar, para não prejudicá-la, pois uma mulher pega nessas condições seria a pena de apedrejamento. Mas avisado em sonho, José acolhe Maria. Vemos aqui nesse gesto de José a confiança em Deus, a fé em Deus. Vemos desde já a sua obediência. Era justo, não queria defamá-la, não queria que ela fosse prejudicada. Aqui nós poderíamos já começar a fazer uma reflexão. E nós? Somos justos? Você que me ouve, né? Você se preocupa em ser justo? Às vezes eu fico pensando que no nosso jeitinho brasileiro, muitas vezes queremos levar vantagem, muitas vezes somos injustos, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, mas aos olhos de Deus, Ele está vendo tudo. Vamos aprender com São José a sermos justos nas pequeninas e grandes coisas, não importa se tem alguém vendo ou não, sejamos justos, aprendamos com este santo humilde. A letra O de José vem para nós exatamente o tema desta reflexão: obediente. José foi obediente. Nós vamos aprofundar muito esta virtude de José, mas aqui já começo a dizer: ele foi obediente à vontade de Deus para a sua vida. Ele foi obediente aos desígnios de Deus para a sua vida. A letra S do nome José me inspira a falar da sua simplicidade. Foi um homem simples. É o esposo de Maria, o pai de Jesus. Ser esposo de Maria e pai de Jesus é a sua grandeza. Ele é modelo, colocado pela igreja como modelo, como exemplo de pai, como exemplo de esposo. No cotidiano da sua vida, procurou viver o que se propôs, como esposo e pai. José, modelo de esposo e de pai. Podemos dizer que o que se esperava de José, ele cumpriu no cotidiano da vida, na sua simplicidade, não é? E aí poderíamos também refletir nós: o que se espera de um homem casado? Senão que viva aquilo que se propõe, a ser um bom esposo e a ser também um bom pai. Qual seria a maior obra de um homem? Eu diria até mais, de um casal. Qual seria a maior obra? Adquirir muitos bens? Acumular bens para deixar de herança para os filhos? Ter uma fortuna na conta bancária? Ser famoso? Não. Não é
a maior obra de uma pessoa que quer viver o matrimônio, mas a sua maior obra é na simplicidade do dia a dia, ser um bom esposo, um bom marido, ser um bom pai, um exemplo de pai. Hoje, o mundo, com as suas modernidades, nos oferece tantas coisas que muitas vezes rouba a nossa simplicidade. Às vezes, na ânsia, no desejo de querer ter tantas coisas, de querer ter tantos supérfluos, nós nos esquecemos do essencial. Perdemos a simplicidade. São José nos inspira a sermos simples. Sermos simples. A pandemia que nós estamos ainda vivendo, ela tem feito pensar muitas coisas. E uma delas é isso. Pensar naquilo que podemos viver na simplicidade, no essencial. O que é essencial para a nossa vida? Às vezes ficávamos preocupados com tantas coisas que não eram tão necessárias. Havíamos perdido muito a nossa simplicidade. São José nos inspira a vivermos simples. E José, a letra E, me fala da espiritualidade deste homem. Se São José assumiu a paternidade de Jesus e cumpriu a sua missão como esposo e pai, ele só pôde aceitar tudo isso porque ele tinha uma espiritualidade. Deixava a sua vida ser conduzida pelo Espírito de Deus. Era um homem temente a Deus, um homem que escutava a Deus, que era obediente a Deus, que procurava viver a lei de Deus. E nós? Vivemos também uma espiritualidade? Deixamos o Espírito de Deus agir em nós e conduzir a nossa vida? Que esse encontro de espiritualidade nos ajude a pensar nisso. Estamos deixando o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida, a nossa existência? Pensemos um pouco nisso. Eu fiz esse acróstico, aquilo que eu penso de São José, a letra J, lembrando do homem justo, a letra O, lembrando do homem obediente, a letra S, lembrando do homem simples, a letra E, lembrando da sua espiritualidade. Quem sabe isso pode ajudar você a viver também a sua fé em Deus. Mas o nosso tema aqui hoje é falar um pouco sobre São José, pai na obediência. Se tem uma virtude na vida de São José que marcou muito a sua vivência, foi a obediência. Ele foi obediente a Deus. De forma semelhante, assim como Deus se manifesta a Maria, ele também se manifesta a José. E ele acolhe a vontade de Deus para a sua vida. Eu gosto de dizer que Deus, na sua onipotência, poderia ter feito tudo sozinho. Poderia ter escolhido outras maneiras para poder se revelar, para poder nos salvar. Mas Deus quis contar com a colaboração humana. Contou com Maria, contou com José, contou com os apóstolos, conta com o Papa, com os bispos, com os sacerdotes, conta comigo, conta com você para fazer a obra de evangelização. Deus podia tudo sozinho, mas Ele preferiu contar conosco. E Ele conta sempre conosco, como contou com São José. Pode observar-se essa virtude de São José, a virtude da obediência, sobretudo em 4 momentos no Evangelho, dos Evangelhos. O primeiro momento é quando José soube que Maria
estava grávida e ele, angustiado, sofria com aquela notícia e pensava no seu íntimo em se afastar de Maria secretamente para não prejudicá-la. Mas, avisado em sonho pelo anjo, que vai dizer a ele: não temas em receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então José, sofrendo aquele drama de saber que Maria estava grávida, que o filho não era dele, com certeza viveu ali uma dor muito grande. Mas Deus, através do seu mensageiro, do anjo, vai dizer a ele para acolher Maria, porque o que acontecia nela era obra do Espírito Santo. E qual foi a resposta de José? Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Com obediência, José superou o seu drama e salvou Maria. Vemos aqui a obediência de José. Obedeceu a Deus, acolheu Maria, cumpriu a vontade de Deus para aquele momento. O segundo momento da vida de José foi quando o menino Jesus havia nascido e estava correndo risco de morte, porque o rei Herodes, com medo de perder o seu trono, porque havia chegado a ele a notícia que nascera o novo rei de Israel, ele então manda matar todas as crianças com idade inferior a 3 anos. E para salvar o menino, em sonho, Deus mais uma vez avisa José e diz a ele: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque o rei Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a sua mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Mais uma vez, José não hesitou em obedecer, sem questionar sobre as dificuldades que encontraria na viagem ou morar numa terra distante. Ele obedeceu. Mais uma vez obedece. E aqui vemos esta sua virtude. Obedeceu a Deus. Terceiro momento do Evangelho de Mateus é quando o anjo, mensageiro divino, informa que já havia morrido aqueles que procuravam matar o menino e ordena a José que se levante, tome consigo o menino e sua mãe e regresse para a terra de Israel. Mais uma vez, José obedece e volta para Israel e vai morar em Nazaré. E então vemos aqui mais uma vez José obedecendo a Deus, cumprindo a vontade de Deus. No Evangelho de São Lucas, nós vamos perceber o cuidado que ele teve de mostrar que os pais de Jesus eram observadores de todas as prescrições da lei, os ritos da circuncisão de Jesus, da purificação de Maria depois do parto, da oferta do primogênito a Deus. São Lucas coloca lá no capítulo 2, dizendo que José e Maria vão ao templo para cumprir a lei. Isso nós percebemos que ele quis dizer isso, que os pais de Jesus eram cumpridores da lei de Deus, cumpridores dos preceitos da religião.
Em todas as circunstâncias de sua vida, José soube pronunciar o seu sim a Deus, assim como Maria o fez na sua vida. Então, queridos irmãos, irmãs, queridos casais, é muito bonito perceber na vida deste homem, José, essa virtude, né, da obediência, sempre obedecendo a Deus. Nós podemos ainda perceber que nas entrelinhas do Evangelho, que José e Maria transmitiram para Jesus esta obediência de Deus a Deus. Eles, com a obediência daquilo que viviam, né, em relação a Deus, eles também transmitiram para o Filho Jesus. Então, na educação do Filho Jesus, eles também transmitiram a obediência a Deus, né? Então, José nos ensina muito essa virtude da obediência. E podemos aqui refletir um pouco. Como está a nossa obediência a Deus? Como é difícil, às vezes, obedecer. Queremos, muitas vezes, que os filhos obedeçam os pais. Mas, muitas vezes, os próprios pais não dão o exemplo. Sempre que têm uma oportunidade, desobedecem. Já perceberam que somos muito tentados a desobedecer? Por exemplo, temos as leis de trânsito e às vezes desobedecemos, não é? Às vezes desrespeitamos filas. Nessa pandemia, né, no início da vacinação, quantos que furaram a fila, desrespeitando. Questionamos muitas vezes as normas da igreja. Como desobedecemos muitas vezes aquilo que é prescrito pela nossa igreja. Às vezes o próprio movimento das equipes de Nossa Senhora, nós desobedecemos. O movimento nos pede algo e nós fazemos, ou não fazemos, ou fazemos diferente daquilo que nos pede. Se educa muito mais com o bom exemplo, ou com o exemplo, do que com as palavras. Você que é pai, que é mãe, você tem dado o bom exemplo da obediência. Às vezes os filhos se tornam desobedientes porque vem nos pais a desobediência. Então, precisamos de zelar, de cuidar desta virtude. Às vezes eu fico pensando assim: se temos dificuldades para obedecer as coisas da vida terrena, das nossas regras humanas, quanto mais dificuldades nós temos para obedecer à vontade de Deus. E é a própria Sagrada Escritura que vai dizer, né? Quem for fiel nas pequenas coisas, também o será nas grandes. Então, que São José, a quem estamos refletindo, aprofundando um pouco sobre as suas virtudes, tem tantas outras, que nós aprendamos com ele a sermos obedientes a Deus, obedientes à palavra. Dentro deste tema sobre a obediência, gostaria ainda de refletir um pouquinho sobre 2 PCS que nós somos convidados a realizar. O PCE da escuta da palavra. A palavra, as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus para a nossa vida. E como nós estamos escutando esta palavra? O PCE da escuta da palavra deve ser levado a sério, né? Acho muito bonito os casais na partilha dizerem assim que tem o hábito de todos os dias de escutar o Evangelho. Isso é muito importante. O Evangelho do dia, né? Que inspira
as suas ações. Mas me preocupa uma coisa: muitas vezes nós gostamos até de ouvir, né? Às vezes não escutamos bem. Há uma diferença entre o ouvir e o escutar. Ouvir é um sentido humano. O meu ouvido capta os sons, mas escutar é mais profundo, é trazer para o coração. Não é apenas perceber uma palavra, perceber uma música, perceber um barulho, mas escutar é trazer para o coração. Às vezes nós podemos ouvir muito a palavra de Deus, mas às vezes não trazemos para o coração, não trazemos para a vida. São José ensinou para nós não só ouvir, mas escutar, trazer para o coração, trazer para a vida, trazer para o dia a dia a palavra de Deus. Não foi fácil para São José ser obediente a receber Maria. Não foi fácil ele, com a criança recém-nascida, fugir para o Egito. Não foi fácil voltar para a terra natal para poder educar e criar a criança. Com certeza não deve ter sido fácil tudo isso, mas com esforço ele escutou e viveu a vontade de Deus. E na nossa vida somos chamados, portanto, a ouvir, a escutar esta palavra e colocar em prática. O outro PCE que nós somos convidados a praticar é o da meditação. Está muito ligado com a escuta da palavra. Aquilo que eu escutei da palavra de Deus, eu devo relacionar com os sinais da presença de Deus ao meu redor, né? A meditação me leva a perceber aquilo que eu escutei da palavra nos acontecimentos da vida. E isso vai me ajudando a viver melhor a minha fé. Eu percebo, né, nos acontecimentos do dia a dia, até na própria natureza, os sinais da presença de Deus, né, das leis de Deus, né? Então, que nós possamos, neste encontro de espiritualidade que estamos nos propondo a fazer nestes dias, a meditar, a refletir sobre a obediência a Deus, inspirados na obediência de São José, e também refletir um pouco sobre como está a escuta da palavra de Deus e a meditação. Não basta apenas ouvir, mas é necessário trazer para o coração. O objetivo do ano de São José é aumentar o amor por esse grande santo, para nos sentirmos motivados a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes. Não é apenas para falar da vida, dos exemplos de São José, mas que possamos pedir a Ele que interceda a Deus por nós e que nos inspire a viver as virtudes que foram tão caras à sua pessoa. Nós sabemos que os santos ajudam os fiéis a procurar a santidade, a perfeição do próprio estado de vida. A vida dos santos é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. As equipes de Nossa Senhora, na proposta, né, do padre Henrique Rafael, era de oferecer para sacerdotes, para casais, sobretudo, caminhos para uma vida santa. E através dos PCS, quando nós de fato nos empenhamos a vivê-los, é um caminho, né? São instrumentos, ferramentas muito especiais para a santidade. E olhando para São José, olhando para Nossa Senhora, nós vamos perceber que é possível ser santo, que é possível viver o Evangelho, que é possível viver a obediência a Deus. Que cada um
que cada casal possa meditar, né? Talvez nesse tempo que terão aí para a sua oração pessoal, coloque aí no seu coração essa virtude da obediência, para que Deus te ajude a viver essa obediência. E como ela é importante no nosso dia a dia para sermos bons discípulos de Jesus, bons cristãos. Gostaria de terminar rezando a oração que o Papa Francisco, né, escreveu neste livro, Patris Corde. Diz assim ele: salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. A vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Desejo a você, querido casal, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, o seu lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus nos abençoe sempre. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim.